Olá, dando continuidade ao seu processo de utilização e aplicabilidade dos instrumentos Inemetrics, hoje nós vamos trazer para vocês neste vídeo o passo a passo para você atrair e conquistar a confiança e a credibilidade de um novo cliente e através dos próprios instrumentos você utilizá-lo como recurso para fechar a negociação de um processo de desenvolvimento com um novo cliente. Meu nome é Elton Gonzalez Tarinhov, sou Master Trainer das ferramentas e diretor da Inemetrics aqui no Brasil. E hoje vamos trazer para você como conquistar o seu cliente com apenas 2 contatos. Primeiro passo, primeiro contato com este cliente é a entrevista inicial. Vai ser o dia e o momento onde você vai fazer o levantamento de algumas informações, onde você vai fazer esta entrevista inicial, vai escutar atentamente quais são as necessidades, os desejos, os anseios deste novo cliente. Através desta escuta atenta, você vai identificar as necessidades deste cliente. Este é um passo importantíssimo. Hoje, em qualquer processo de negociação, quando você identifica as necessidades do seu cliente, ele tende muito mais facilmente a aceitar a sua solução para as necessidades dele quando ele se vê contemplado na resolução dessas necessidades. Por isso, este é um ponto importantíssimo, você escutar atentamente e identificar de forma clara quais são as necessidades do seu cliente com este processo e como, aí sim, você pode colaborar e contribuir com a solução destas necessidades. Depois que você identificou essas necessidades, o segundo passo nessa entrevista inicial, neste primeiro contato, é você oferecer uma ferramenta de diagnóstico de perfil comportamental, uma avaliação DISC. Para que você vai oferecer esta avaliação DISC? Primeiro ponto, para você conhecer mais sobre o seu cliente, para você ter mais informações, porém de forma precisa e assertiva sobre o seu perfil comportamental. Através da aplicação dessa ferramenta, deste diagnóstico de perfil comportamental, você vai poder falar para o seu cliente que você terá informações assertivas, precisas, sobre a forma com que ele prefere se comportar, quais são as suas forças comportamentais baseado nesta avaliação, quais são os pontos que ele pode melhorar de acordo com o seu perfil comportamental. Vai poder trazer as bases científicas desta avaliação e trazer assim uma credibilidade muito maior para o seu processo e para o seu diagnóstico. É como um processo de diagnóstico médico, quando você traz um exame comprovando as necessidades e dando o diagnóstico e o direcionamento de um tratamento, você se sente muito mais confiante para aceitar o tratamento deste médico. Desta mesma forma, você oferece um diagnóstico de perfil comportamental. É como se você trouxesse um exame comprovando as necessidades do seu cliente e trazendo muito mais credibilidade e confiança neste processo. Obviamente, esse cliente vai perguntar, mas quanto vai me custar? Quanto é este diagnóstico de perfil comportamental? Esse é um ponto-chave. Você vai falar assim para ele, este diagnóstico não custa nada. Como, Elton, que não vai me custar nada? Eu tenho o valor do meu tempo, eu tenho o valor da ferramenta, eu não vou cobrar nada por isso. Neste primeiro momento, não. Você vai presentear o seu novo cliente. Você vai estabelecer um elo de confiança, de credibilidade com ele, oferecendo para ele o diagnóstico de um perfil comportamental. Por quê? Porque de forma inconsciente ele vai se sentir
impulsionado a retribuir este presente. Ele vai entender que você está realmente preocupado com ele e não com o fechamento de um processo. Com isso, ele vai se sentir confortável e confiante em você para que você resolva as necessidades dele, para que você esteja presente, porque você se preocupa com o seu cliente. E aí, depois de estabelecido este elo de confiança, você vai, através deste diagnóstico de perfil, agregar valor e gerar valor na sua entrega. Com isso, ele vai se sentir tranquilo e confiante em você. Você vai demonstrar, através desta ferramenta, que você tem recursos, qualidade e informações. Através da ferramenta DISC Index, você vai poder trazer todas as clientes que utilizam a Enermetrics. Você vai demonstrar para o seu cliente que você tem em mãos um recurso e um instrumento de altíssima qualidade e confiabilidade. Neste primeiro contato, o seu cliente já vai ficar encantado com tudo isso que você está oferecendo para ele. Depois disso, você vai fazer o quê? Encantar o cliente na devolutiva. Este ainda é o primeiro contato, este ainda é o primeiro passo. Encante o cliente na devolutiva. No final dessa devolutiva do instrumento DISC Index, demonstre que este é só a ponta do iceberg de um perfil, que você tem mais recursos, mais instrumentos para oferecer e que tudo isso vai gerar ainda mais informações e agregar ainda mais valor para o processo de desenvolvimento do seu cliente, porque ele já vai saber que este instrumento e os recursos que você utiliza, as ferramentas que você possui, são as ferramentas de mais alta qualidade do mercado. E assim você vai agregar valor ao preço do orçamento. O quanto esta ferramenta vai custar, o quanto o seu tempo vale e que você dedicou nesta primeira entrevista, num segundo encontro que é a devolutiva, todo o valor que é gerado através disso, você agrega no orçamento final, que vai avaliar todo o seu processo. E qual é o segundo passo, o segundo contato? A própria devolutiva do DISC. Importantíssimo você levar em consideração as diretrizes da Enermetrics nessa devolutiva. Imparcialidade, não julgamento, não preconceito, empatia e respeito. Através da ferramenta, dessa análise, desse diagnóstico de perfil, você trazer quais são as suas soluções para as necessidades dele. Você vai demonstrar que você tem uns recursos e ferramentas precisas e assertivas para as necessidades dele. Estude antes as características de perfil, as preferências de aprendizagem, os insights de comunicação e os pontos em comum que vocês dois têm. Traga tudo isso na hora da devolutiva para gerar encantamento, rapport e confiança neste processo. Depois disso, estude todo o relatório, faça anotações a respeito do perfil do seu cliente, fale sobre as bases científicas do Dr. William Moulton Marston, PhD em Psicologia pela Universidade de Harvard. Fale sobre as validações do DISC Index, ele é validado pelos órgãos norte-americanos, pela Associação Americana de Psicologia. Fale de todas as empresas que utilizam o DISC Index no mundo e no Brasil. Fale sobre o Anthony Robbins utilizar estes instrumentos para os processos de desenvolvimento que ele aplica. Depois disso, conecte todo o relatório, as características, as informações do relatório com a pessoa. Faça o seu cliente se enxergar no relatório. Você vai trazer um grande encantamento e uma grande credibilidade para este processo. O relatório fala por si só.
faça o indivíduo se enxergar no relatório. Ele saberá que você tem recursos e informações de qualidade para oferecer para ele. Depois de tudo isso feito, está solidificada a base para o seu cliente dar continuidade no processo. O próprio Jay Niblick fala que quem faz o diagnóstico é o escolhido para dar sequência ao processo de desenvolvimento. O médico que faz o diagnóstico de uma pessoa geralmente é o médico que trata essa pessoa. Quem faz um diagnóstico assertivo e preciso é quem vai conduzir o tratamento. E este novo cliente vai estar totalmente confiante para o que você trouxer de soluções para ele. E todo o valor para o seu processo vai estar construído, solidificado, com base nesses 2 primeiros contatos. Esta é a contribuição que nós trazemos para você, para que você possa conduzir com muito mais assertividade as negociações e fechamentos dos seus processos de desenvolvimento humano e organizacional. Hoje nós utilizamos esta metodologia que foi ensinada pelo próprio Jay Niblick para o fechamento de todos os nossos processos, dos nossos parceiros e para os nossos clientes. E ele tem dado grandes resultados para quem os aplica. Ajuste esse processo às suas próprias características, às suas palavras, à sua forma de entregar o seu trabalho. Porém, agregando este valor, estabelecendo esta conexão, este elo de credibilidade, presenteando o seu novo cliente, o seu prospecto, com um diagnóstico de perfil, ele vai se sentir confiante para aceitar que você é a pessoa certa para ajudá-lo neste processo. Esperamos ter contribuído mais uma vez. Contem sempre conosco, com todo o time Inermetrics Brasil, para auxiliar você nos seus resultados. Um grande abraço e até a próxima!